A paz do Senhor a todos os que estão escutando esta mensagem. E o tema de hoje eu gostaria de trazer uma passagem, uma indagação que muitas vezes nos faz ter considerações errôneas acerca dela. Mas se entendermos bem o contexto, nós não iremos ter nenhuma dificuldade, que é a passagem de Mateus 6, do verso 1 ao verso 4. Que Cristo inicia falando sobre as esmolas. E às vezes ao lermos, aparenta que aparentemente Cristo está condenando as esmolas ou proibindo esses trabalhos de caridade aos pobres e aos necessitados. Mas vamos ler o versículo, a passagem, assim vamos entender melhor o contexto da passagem. Cristo inicia no verso 1 dizendo: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Ou seja, Cristo, ele diz: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Cristo não queria dizer aqui que ao fazermos uma boa obra, ou uma obra de caridade a quem necessita, darmos algum alimento ou qualquer coisa a quem está precisando do pão, ou de roupa, ou qualquer outra coisa. Cristo não está dizendo que não podemos fazer na frente de ninguém, mas Cristo está dizendo, está relatando aqui não a forma, mas o objetivo. Qual é o objetivo quando fazemos alguma esmola? Qual é o objetivo do que está dentro de nosso coração quando fazemos alguma boa obra, alguma obra de caridade? Qual o objetivo, qual o intuito de estarmos fazendo aquilo? Estamos fazendo aquilo para agradar a Deus e porque amamos o próximo? Ou somente porque queremos ser vistos pelos homens como pessoas santas, pessoas boas, pessoas que realmente se importam com os pobres? Então Cristo estava dizendo que se guardem, tenham cautela, tenham cuidado de fazerem a vossa esmola, de dar a vossa esmola com o intuito, com o objetivo somente de ser visto pelos homens, de mostrar uma boa aparência aos homens. E o resultado disso é que não teremos galardão de vosso Pai que estás no céu. Ou seja, se nós fizermos trabalhos de caridade, dermos esmola ou fazemos qualquer coisa em relação aos pobres e aos necessitados, aos órfãos e às viúvas, nós com o intuito de aparecermos aos homens como homens santos, para termos uma boa imagem diante de pessoas, nós não receberemos o galardão de Deus, que é o que realmente importa. E Cristo continua aqui no verso 2: Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, Cristo, ele dá mais o versículo 2 dá mais uma explicação ao versículo 1. Que não, eles não devem fazer tocar a trombeta. O que significa isso? Chamar a atenção para a sua obra. Se portar de forma que a sua obra venha chamar a atenção. E ela não chama a atenção, não é por acaso porque você fez alguma coisa boa e as pessoas olharam, não. Mas é porque você fez aquela coisa boa e ainda fez de uma forma que as outras pessoas vissem e viessem glorificar, bater palmas para você. Ou seja, alguns homens fazem tocar trombeta diante da sua ação. Chamam a atenção diante de si, para si, chamam os holofotes para si. E Cristo chama esses de hipócritas, que eram os fariseus daquela época e faziam isso. Que faziam tudo isso na frente das sinagogas. Davam esmolas, faziam boas obras, praticavam obras de caridade para somente parecer bons a outros homens e quererem ser superiores. E Cristo chama esses de hipócritas. Ou seja, eles queriam ser glorificados pelos homens. É bem interessante, pois no capítulo 5 de Mateus, o próprio Cristo vai dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E as nossas obras devem resplandecer de forma que os homens venham bater palmas não para nós, mas a Deus. Venham glorificar a Deus pelas nossas obras. Ou seja, que as nossas obras venham trazer a imagem de Cristo
trazer as obras de Cristo, trazer as obras de Deus a fim de que os homens glorifiquem a Deus e não a nós. De forma que os homens vejam essa bondade em nós não como fruto do nosso esforço, não como uma coisa originada de nós, mas como uma coisa originada de Deus. E era justamente o contrário disso que eles estavam fazendo. Eles estavam diante das sinagogas, tocando trombeta diante de si, para serem glorificados pelos homens. Ou seja, eles queriam receber toda a glória que deveria ser dada a Deus. O próprio Deus não poderia proibir essa esmola, pois se nós lermos os profetas menores, principalmente, os profetas, eles denunciam grandemente esta opressão. Deus fala aos profetas para denunciarem a opressão, para a exploração, o roubo, a má distribuição de renda. O próprio Deus condena isso, porque Deus ele sempre desejou que eles fossem bons, bondosos com os órfãos, com as viúvas e com os estrangeiros, cuidassem desses e dessem apoio, dessem mantimento, dessem alimentação e sustentassem esses, a fim de que houvesse equidade, cada um recebesse segundo as suas necessidades. Então, eles faziam tudo isso não para obedecer ao mandamento de Deus, mas para serem glorificados pelos homens. E o próprio Cristo continua: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, essas pessoas que não se guardam de fazer a sua esmola diante dos homens, que fazem com o intuito de serem vistos mesmo, que chamam a atenção para si, que Cristo chama somente que é semelhante ao tocar a trombeta. Ou seja, eles fazem algum movimento, alguma parafernália, para que os homens possam perceber a sua boa obra e assim aplaudir, glorificar. E Cristo diz que o aplauso daqueles homens, os elogios daqueles homens, não é um pecado você receber um elogio, mas o errado está quando o seu coração passa a desejar os elogios, os aplausos, tudo isso, e você não acredita, você não coloca tudo isso para Deus, porque Deus é que merece toda a honra e toda a glória. Qualquer coisa que há de bom em nós, qualquer coisa que há de amável, qualquer coisa que existe em nossas vidas de que mereça algum aplauso, tudo isso vem de Deus, e é Deus que merece receber toda a honra e toda a glória. E era isso justamente que eles não estavam fazendo. Eles estavam chamando toda a glória para si, os aplausos para si, e esse era o galardão deles. Diante de Deus não tinham mais nenhum galardão. Diante de Deus eles não tinham nada, pois eles já estavam recebendo tudo na mente deles, dos homens. Os aplausos dos homens eram o seu galardão que eles iriam receber. E eles assim seriam isentos, por assim dizer, do galardão de Deus. Não iriam receber, porque eles não viveram, eles não ofereciam isso para Deus. Eles não estavam fazendo isso com o intuito de agradar a Deus, mas com o intuito de agradar e parecer bons aos olhos dos homens. E o próprio Cristo nos versos 3 e 4 ele diz: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, é necessário que nós vejamos muitos exemplos de pessoas hipócritas, porque não é errado muitas das vezes você fazer uma ação social e registrar aquele momento com uma foto, uma fotografia. Afinal, é para isso que existem as câmeras fotográficas, os aparelhos de celular que têm capacidade de fotografar, as filmagens. Mas muitos homens fazem isso com o intuito de mostrar em suas redes sociais que são pessoas boas, são pessoas que se importam. Ou seja, eles têm o objetivo não de amar, eles não amam de verdade aquelas pessoas, não amam a Deus. Não fazem isso para agradar a Deus, mas fazem isso para parecer bons diante dos homens, para ter uma aparência de piedade, mas somente enganando a si mesmo, porque a Deus eles não enganam, porque diante de Deus não recebe nenhum galardão. E o próprio Cristo diz que nós precisamos ser tão discretos de forma que a nossa mão esquerda nem saiba o que a direita faz. Ou seja, uma figura de linguagem aqui para ilustrar a descrição que nós devemos ter. Que nós devemos ter amor não aos aplausos, mas nós devemos ter em nosso coração o desejo de agradar a Deus, o desejo de amar o próximo, o desejo de cuidar do próximo, de zelar pela vida do próximo, de zelar pela vida daquele que foi criado igualmente como nós, criados pelo mesmo Deus.
E nós precisamos amar essas pessoas, não ter no nosso coração o objetivo de usar aquelas pessoas para parecermos bons aos homens, porque nada nós temos de bom. Tudo o que possa haver de bom em nossas vidas foi colocado pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos ensina a ser pessoas boas. Deus, ele não nos ama porque somos bons, mas Deus, ele nos faz bons porque nos ama. Então, precisamos entender que sermos discretos e procurar não chamar atenção para pessoas. Não, mais uma vez eu digo, não é que homens, não é que se qualquer pessoa vê alguma coisa que estivemos fazendo de bom e o nosso coração for bom diante de Deus e alguma pessoa vê, isso não quer dizer que ficaremos sem galardão, mas quer dizer aqui que nós precisamos nos guardar o nosso coração de desejar aplausos, de desejar os holofotes, de desejar o palco, de desejar tudo isso para parecermos bons, para sermos glorificados pelos homens, porque quem deve ser glorificado é Deus pelas nossas obras. Então, se assim fizermos, se nos guardarmos de fazermos a nossa esmola diante de homens, se nos guardarmos, se rejeitarmos aplausos e elogios como se isso viesse de nós, se nós dermos toda a glória para Deus, então Deus, que vê tudo aquilo que é oculto, conhece o coração. Ele conhece aquilo que está dentro de nós. Os homens veem o que está fora. Nós não sabemos as verdadeiras intenções. Não sabemos se a pessoa verdadeiramente ama o seu próximo ou está somente querendo parecer bom, querendo parecer santo, piedoso, bondoso, justo. Quem conhece é somente Deus. E é Deus que vai dar o galardão a todos aqueles que buscarem somente agradar ao Senhor. Com um coração simples, um coração puro, amarem o próximo, como a si mesmo, e Deus acima de todas as coisas. Acima de aplausos, acima de glorificação de homens, acima de tudo isso. Possamos a cada dia entender que o nosso coração deve estar reto diante de Deus, a fim de que venhamos ter o objetivo somente de agradar a Deus, viver para a glória de Deus. E qualquer aplauso que viemos receber, viemos dizer que tudo é para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.